Agricultura BR de volta e o primeiro bloco do programa, que ele estava nos acompanhando, ele foi marcado por alguns cenários. Primeiro, eu trouxe o levantamento da Pátria Agronegócios com a semeadura da soja até a última sexta-feira, 10 de novembro. O que ele dizia? Que houve algum avanço, mas que Mato Grosso já está com replantio sinalizado em várias regiões, não é mais isolado, e sim em várias regiões do estado do Mato Grosso sinalizando replantio por conta do tempo seco, da falta de umidade no solo. E eu falava que alguns estados, também com os números da Pátria, alguns estados estavam paralisados no processo do campo, ou seja, não estão plantando. Mato Grosso do Sul, Rondônia, São Paulo e Goiás. Pararam as máquinas, não tem como continuar com a situação. Há pouco também a Marcela Marini do Rabobank falava a respeito dos efeitos climáticos sobre as estimativas de produção e até mesmo com o prêmio da soja pago no porto neste momento. Ou seja, está tudo muito envolvido com o fator climático e com o chamado El Niño. Será que o El Niño de fato ganhou força? É isso que eu vou conversar agora com a Amanda Souza, ela que é meteorologista, participa conosco nesta edição do Agricultura BR, ao vivo pela internet. Amanda, as sinalizações são muito claras, nós estamos vendo no campo, o trabalho de campo parando, por conta de não ter as condições adequadas do ponto de vista climático e até mesmo a segunda safra brasileira já bastante comprometida por conta da fuga da janela e aí o risco de geada que se tem no próximo ano. Como é que está este cenário climático? O El Niño está ganhando força? Amanda, boa tarde, seja bem-vinda. Olá, muito boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos que nos acompanham. Bom, o El Niño está aí, ganhando intensidade ainda, alguns modelos ainda projetando esse pico de intensidade do fenômeno entre esse mês de novembro, dezembro e janeiro, né? Já teve a atualização do último relatório da NOAA com 62% de chance desse fenômeno El Niño persistir pelo menos até junho de 2024, então o fenômeno vai se estender um pouco mais, então ele ainda está forte, né? Principalmente é o Pacífico, o leste, que está com uma anomalia de mais de 2 graus de temperatura, então o oceano realmente muito quente, a atmosfera respondendo a esse fenômeno El Niño, e aí a gente vai acompanhando essa distribuição de chuva, o excesso de umidade no sul do Brasil e a falta dessa chuva em outras áreas produtoras do Brasil. Então o fenômeno El Niño de fato veio para ficar, pelo menos por enquanto, né, nesses próximos meses de verão, ainda esse fenômeno com forte intensidade, ainda mantendo esse impacto, principalmente na chuva e essas ondas de calor também, que é uma grande preocupação. Então, de modo geral, sim, o El Niño ainda pode ganhar um pouco mais de intensidade, ainda pode ser um super El Niño. Então, nesses meses, né, de novembro, dezembro e janeiro, é a situação um pouco mais delicada para o produtor rural, porque esse fenômeno está atuando e ainda tem esse potencial tanto de ser mais forte, como também continuar pelo menos aí até o outono, comecinho até do inverno de 2024, Fabiano. Amanda, você pontuou, né? Ele chega até o outono. Em relação ao El Niño, pelo menos, né? Chega até o outono desse ano. Então, nós vamos ver a primeira e a segunda safra, todas elas afetadas por ele, inclusive os preparativos para a primeira safra da campanha 24-25. A pergunta que eu te faço é em relação às precipitações chuvosas. Como você explicou, nós temos concentrações em algumas áreas no sul do Brasil e o resto do país dá para dizer que quase todo ele muito seco, com chuvas em quantidade menor do que se é acostumado a ter. Então eu te faço, o primeiro questionamento é em relação ao El Niño. Ele tem uma redução no volume de chuvas, no volume de água que vai atingir o país, por exemplo, ou é um desequilíbrio na oferta dessa chuva, dessa água no país onde não está ocorrendo as chuvas. E o outro aspecto é o quanto isso pode, por exemplo, atingir os reservatórios de água brasileiros, já que isso no passado já tivemos problemas muito graves em relação a isso.
Pois é, o fenômeno El Niño, ele é uma condição atual, né, que acontece mesmo de períodos em períodos, mas ele vem se intensificando cada vez mais por outras questões também, né? Temos não só o Oceano Pacífico aquecido, como outros oceanos também, né? Tivemos aí um 2023 muito mais quente do que o normal, né? Até agora já é o ano mais quente desde da era pré-industrial. Então, de fato, está tudo desequilibrado. Então, de fato, o El Niño ele já vem, ele já traz o seu padrão ali de manter um pouquinho mais de chuva no sul e secar as outras regiões, deixando as temperaturas mais elevadas. É natural, né? Não tem a chuva, não tem a nebulosidade, então o sol predomina mais, a temperatura sobe mais. Então, de modo geral, o El Niño é normal, né? Mas o que tem acontecido é que esse fenômeno tem sido mais impactado também pelo aquecimento global, então tudo vai ganhando mais intensidade. Então, esses eventos extremos, tanto do excesso de chuva como a falta de chuva, esses eventos ficam mais frequentes e mais intensos. Isso traz, sim, né, esses impactos durante a safra, e não só na produção agrícola, como você já citou também, temos o outro problema com relação ao nível dos reservatórios, que isso também impacta na agricultura por conta, né, principalmente da irrigação, mas também tem com relação ao aumento do custo do produtor rural com relação a essa demanda de energia, né? Com temperaturas muito elevadas, com a falta de chuva, o produtor tem que investir um pouco mais nessa irrigação, então tudo acaba aumentando o custo da produção e a safra vai ficando cada vez mais inviável. Então tem todo esse somatório para uma safra dar certo, né? Então por isso que a gente fala que o clima é muito importante durante a produção, porque ele impacta diretamente, desde o começo até o final. Então tem já esse estresse hídrico, então depois pode faltar chuva não só na agricultura, mas aumentando também a energia do Brasil, a demanda de energia, quanto, né, tem esses dias muito quentes, essa semana extremamente quente, a onda de calor. Então, claro que aumenta também essa demanda de energia. Então, de modo geral, tudo é comprometido por conta desse fenômeno El Niño, mas que é natural, lembrando, né? Mas o que tem acontecido é que ele tem sido cada vez mais forte, cada vez mais frequente, e esses eventos extremos que é a preocupação. Quando a chuva acontece de forma bem distribuída, né, o produtor consegue se adaptar, consegue trabalhar ali as suas janelas, mas quando os eventos extremos são muito frequentes, muito mais intensos, aí que vem a grande preocupação de quebra de safra, tanto o excesso da chuva, como também os períodos de estiagem muito mais longos, com temperaturas muito mais elevadas. Então, de modo geral, um cenário bastante crítico, bastante preocupante, não só para essa safra, vai pegar também depois o milho, né, com relação a essa paralisação da soja, também vai atrasar, a janela vai ficando cada vez menor para o milho. Então, de modo geral, uma safra bastante complicada com relação a esses eventos extremos, Fabiano.